Galera, vamos lá começar desde o básico, né, do básico, mas precisa ser dito. O que é um nicho e um subnicho, né? Nicho é um segmento, uma área de atuação do mercado. Essa é uma das primeiras coisas que você vai visualizar quando você visualizar o expert, tá? É meio que junto a coisa, mas quando você visualizar o expert, você vai ter que visualizar o nicho, tá? Quando você visualiza o nicho, você vai meio que visualizar ali no seu expert o que você vai trabalhar. Então, ele é um segmento de mercado que você quer trabalhar. Quanto maior... beleza, então é um segmento, tá claro, a gente já vai dar exemplos, tá? Mas depois existe uma coisa chamada subnicho. Pô, o que é subnicho, cara? Subnicho é além, é uma parte específica daquele mercado. Quanto mais você for nichado, que é a expressão, né? Quanto mais você for entrando nesse subnicho, é bom. Por quê? Porque você tem ali um público mais claro para você. É normal, e esse é um erro de muitas pessoas, inclusive de grandes players, tá? Grandes coprodutores. Olha só, querer falar, deixa eu marcar aqui, já vou marcando para vocês junto aqui. Falar para todo mundo. Como assim? Você, vou vender um produto, né? A gente já vai chegar na transformação, mas eu vou vender um produto, um treinamento. Ele quer falar com todo mundo. Por quê? Não, quanto mais eu vender, melhor. E quando você quer falar para todo mundo, você acaba não falando com ninguém. Porque você tem que saber quais são ali as dores, os desejos, os pensamentos do seu público, né? E quando você está falando com todo mundo, você não consegue isso. Quando você está falando nichado, com um público específico, você sabe. Se você estiver falando, vamos entrar com os exemplos aqui, tá, galera? Então, ó, como por exemplo, mães, é uma linguagem, concorda? Então, pô, segmento, você vai nichando a coisa, né? Mães com crianças entre 0 a 2 anos, você vai nichando a coisa. É diferente você falar para mãe, só que a idade dela é que tem um filho, vou ensinar, por exemplo, algo para o seu filho, educação, né? Agora está muito em alta, eu vejo vários treinamentos de homeschooling, né? Tipo, ensinar a criança dentro de casa, né? Principalmente em questão de pandemia e tudo mais. Então, tá muito comum isso. Beleza, então imagine que você pega um expert e vai ensinar educação em casa, né? Beleza, se esse expert seu, ele vai falar para quem? Vai falar com mães, certo? Legal, show. Se ela vai falar com mães em geral, é mais difícil para ela falar o caso específico. Ela vai atrair mãe para todo mundo, beleza, mas a mãe que está com um filho de 0 a 2 anos é um desafio que ela vive. A mãe que tem um filho de 5 anos é outro desafio que ela vive. A mãe que tem um filho de 7 anos é outro nível de alfabetização que a criança está, de entendimento. Então, é muito mais fácil quando você vai nichar a coisa. Então, por exemplo, assim, ao invés de se você fosse fazer um expert de educação, de homeschooling, né, de homeschool, você poderia, ao invés de você pegar e falar assim, para você que quer educar o seu filho, né, na sua casa, para você que é mãe e tem filhos entre 4 e 7 anos, por exemplo. Né? A mãe vai falar, opa, essa mensagem é para mim. E ao falar isso, você consegue falar, puxa, o seu filho de 4 anos passa isso, 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 isso. Ela vai falar, puxa, é verdade. É diferente da mãe que está com o filho de 3 anos, com o filho de 8 anos, de 9 anos, de 10 anos. Então, por isso que é importante você estar muito bem claro ali o seu segmento e qual que é o subnicho, qual que é o subsegmento que você vai trabalhar. Porque você consegue, qual que é a grande vantagem? Falar exatamente o que o público precisa. Quais são os desafios, sonhos, dificuldades daquele público? Vamos lá que a gente vai dar bastante exemplo aqui, tá bom? Imagina o seguinte, galera. Nicho, existe um nicho, vamos dar uns exemplos aqui então. Nicho de alimentação. Legal, é um nicho muito amplo, certo? Daí a gente tem um nicho que é confeitaria ou doces, vamos falar assim. Confeitaria pode ser, vamos por aqui, doces. Dentro de doces, você tem um outro nicho que pode ser casamento. Ou você tem um outro que pode ser aqui festas infantis.
Quando você for pegar um expert ou uma expert, por exemplo, olha só. Ah, qual que é o nicho? Poxa, nós estamos no nicho de confeitaria, nós estamos no nicho de alimentação. Beleza, qual que é o subnicho? Ah, é doce? Ah, é festa infantil. Quanto mais nichado for isso, melhor. Entende? Vai ficando mais claro a mensagem. Porque às vezes se você for fazer um expert, por exemplo, de doces em geral, e ela vai fazer uma promessa, depois a gente vai entrar nessa transformação, é complexo. Como que você vai fazer uma promessa tão ampla, né? Você quer prometer algo, né? A gente vai entrar em promessa, alguns de vocês já sabem, mas sem conseguir... Vou te dar um outro exemplo aqui, ó, mais claro, tá? Para vocês, talvez. Marketing digital. Marketing digital é um nicho. Cara, marketing digital é um nicho gigantesco. Você pode vender, tem e-commerce, tem isso, loja online, tem um monte de coisa. Dentro do marketing digital, a gente tem infoproduto, que é curso. Dentro de infoproduto, olha só que loucura, galera. Infoproduto o cara pode vender, a gente vai falar depois desses tipos de lançamento, o cara pode vender no perpétuo, o cara pode vender em formato de lançamento, tem vários tipos de lançamento e tudo mais. E ainda assim, existe o nosso nicho, que é o nicho de coprodução. Onde quem que é o meu público? São coprodutores, ou pessoas que querem se tornar, ou pessoas que são coprodutores. Então eu não fiz um evento, eu não fiz um treinamento falando de marketing em geral. Por quê? Porque se o cara tem uma loja, o cara tem um e-commerce, tem coisas diferentes. O que o cara vai aprender aqui, se ele quiser. Imagina se o cara entrou no meu treinamento e ele tem uma loja virtual e ele comprou o treinamento para aumentar as vendas da loja dele de produto físico, de celular. Vamos dar um exemplo, vai. Cara, o que ele vai ver aqui vai ser útil? Assim, útil vai porque com certeza o cara vai pegar coisas que vai aprender coisas novas, mas para venda de celular ali no e-commerce dele, tá diretamente ligado à parada? Não tá. Então, é diferente. Agora, o cara que quer vender um infoproduto, opa, legal. Só que dentro de infoproduto, nós temos também, por exemplo, o expert, nós temos os afiliados e nós temos os coprodutores. Então, o meu foco aqui foi o coprodutor. Quando eu peguei, meu nicho é esse, ficou claro qual eram os meus subnichos, isso aqui pode continuar, tá? Por exemplo, igual o médico, né? Ah, tem o médico que é o clínico geral. Ah, legal, show. Daí tem o cara que cuida, tem o nutrólogo, vamos supor, né? Então, beleza, é um subnicho dentro da medicina, certo? Beleza, daí tem o nutrólogo que cuida, por exemplo, de atleta ou que cuida de alimentação sem glúten. Você percebe como vai indo a coisa? Vai criando vários subnichos. Então, assim, aquele cara que é nutrólogo, né, ele já vai falar com uma linguagem diferente para o público dele do que para médico em geral. O cara que é nutrólogo para pessoas que têm um produto, sei lá, por exemplo, sem glúten, né, inclusive tem médicos que têm isso, de viver sem glúten, pô, é outro nicho. Ele vai falar com o, como que chama aquela pessoa que tem celíaco, que tem alergia a glúten, se eu não me engano. Então, ele vai falar com essa pessoa. Então, você percebe como a sua linguagem vai ficando muito mais direta ali? Então, aqui eu estou falando com quem quer ser coprodutor. Né? Eu apresentei o mercado, né, para vocês, para algumas pessoas. Vocês, opa, eu vi, eu quero seguir nisso. Está nichado para quem quer ser coprodutor, ou para quem já é coprodutor e quer aumentar os seus resultados. Então, esse é o subnicho. A moral da história é que quanto mais você nichar, melhor. Pô, nicho de coprodução digital, cara. Puxa, é um micro nicho comparado com o mercado gigantesco de marketing digital, mas é um nicho gigantesco mesmo assim. Então, marketing digital é gigante. Beleza, daí depois marketing digital tem várias coisas, né? Infoproduto é uma delas. Dentro de infoproduto tem várias coisas também, tem vários públicos. Eu fui lá e peguei o nicho de coprodução, que é o nicho que eu vivo, né, e respiro, e eu vou ensinar isso. Né? Então, esse é o lance do seu segmento de mercado. O seu segmento de mercado tem que estar claro para você conseguir transmitir a sua mensagem para o seu público, para você poder, a hora que você for fazer a transformação, isso ser bem claro. Se você falar com todo mundo, a sua mensagem vai para todo mundo
e ninguém vai se identificar, porque você está falando com todo mundo, você não está generalizando aquilo lá que a pessoa vive. Tá bom?